A implantação das primeiras ferrovias no Brasil ocorreu em meados do século XIX e foi estimulada por capital privado nacional e estrangeiro, principalmente inglês. A primeira ferrovia do Brasil, inaugurada em 1854 pelo Barão de Mauá, em seu trajeto de 14,5 km, ligava a Baía de Guanabara até Petrópolis, no Rio de Janeiro. A tecnologia e o conhecimento usados na construção das primeiras vias férreas brasileiras geralmente vinham da Inglaterra, mas os ingleses não estavam envolvidos com todas as estradas de ferro do Brasil. O estado de Santa Catarina teve a primeira e única estrada de ferro construída com capital e tecnologia alemã, a Estrada de Ferro Santa Catarina, que teve um papel importante para o surgimento de algumas das atuais cidades do Vale do Itajaí. Naquela época, final do século XIX, muitas terras eram negociadas por intermédio de empresas colonizadoras que assumiam o papel do Estado na construção de obras de infraestrutura, como pontes e estradas. Para a colonizadora hanseática, uma das grandes beneficiadas por esta obra ferroviária, a ligação férrea significava a valorização das terras de sua propriedade, que eram boas para a agricultura, mas isoladas. Além disso, possibilitava o comércio com outras regiões. Eles não estavam interessados em promover a construção e organização espacial desses primeiros centros urbanos, mas vislumbravam um aumento da rentabilidade e novos negócios de venda de terras, explica a pesquisadora catarinense Angelina Wittmann, autora do livro A Ferrovia no Vale do Itajaí, Estrada de Ferro Santa Catarina, publicado em 2010 pela editora Edifurb. A construção da ferrovia começou em 1908 e o projeto nunca foi totalmente concluído. O primeiro trecho foi inaugurado em maio de 1909 e ligava Blumenau a Warnow, hoje Indaial, num trajeto de 30 km. O último, de 18 km entre Trombudo Central e São João, foi inaugurado em 22 de junho de 1964. A extensão total, sem contar com o ramal de Ibirama, inaugurado em 1934, foi de aproximadamente 180 km. Ideias progressistas e desenvolvimentistas vindas da Europa nos séculos XVIII e XIX estimularam a construção da Estrada de Ferro Santa Catarina. Soma-se a isso as ações políticas brasileiras que visavam o incentivo à ocupação de terras devolutas pelos imigrantes europeus, principalmente alemães e italianos que chegaram no Vale do Itajaí na segunda metade do século XIX. Os primeiros imigrantes já trouxeram na bagagem a intenção de construir uma ferrovia na nova colônia, pois se fixaram nas primeiras propriedades da colônia Blumenau, localizada no último ponto navegável do rio Itajaiaçu. A Estrada de Ferro Santa Catarina foi concretizada menos de 6 décadas depois da chegada dos primeiros imigrantes para facilitar o deslocamento entre esse ponto do rio e o Alto Vale do Itajaí. Wittmann indica 3 fatores principais que impulsionaram a construção da ferrovia: a necessidade de um meio de transporte moderno e eficaz que ligasse a nova colônia Amônia à sede da colônia Blumenau, o que daria impulso aos negócios da venda de terras no Vale do Hercílio, no Alto Vale do Itajaí, pertencentes à colonizadora hanseática. Além disso, a elite de Blumenau queria uma ferrovia que ligasse Stadtplatz, centro comercial, cultural e social de Blumenau, aos muitos núcleos urbanos situados no Alto Vale do Itajaí. A rede férrea complementava um projeto já idealizado pelos imigrantes em 1850. Outro fator foi o benefício que essa rodovia trouxe aos colonos alemães e italianos que trafegavam pela região a cavalo ou a pé, expondo-se a perigos diversos. As viagens a partir daí seriam seguras, confortáveis e mais rápidas. Além disso, eles poderiam se deslocar com mais frequência ao Stadtplatz, que resultou em 42 municípios na atual região do Vale do Itajaí, frisa Wittmann. Os planos originais da estrada de ferro eram audaciosos. O ramal da colônia Amônia se estenderia serra acima até a cidade de Rio Negro, no norte de Santa Catarina. Pelo oeste, chegaria à cidade da nucleação de Itapiranga, situada no extremo oeste do estado, perto da divisa com a Argentina.
Em novembro de 1911, o governo brasileiro transformou a estrada em patrimônio do país por meio de um decreto-lei. Assim mesmo, administrada pela Companhia Alemã, passava a ser patrimônio do Estado brasileiro, arrendada por 60 anos. Porém, a Primeira Guerra Mundial mudou o rumo da história ferroviária no Vale do Itajaí. Em 1918, o governo brasileiro rescindiu o contrato de arrendamento com a Companhia Alemã e transferiu a administração a uma junta militar federal sem pagar qualquer indenização. A Estrada de Ferro Santa Catarina deixou de ser um patrimônio privado e passou a ter o perfil de um patrimônio público da nação, o que dificultou muito sua administração, diz Wittmann. Em 1918, foram retomados os estudos e projetos para a construção da ferrovia até o Alto Vale. O estado de Santa Catarina arrendou a Estrada de Ferro em dezembro de 21, enquanto as obras seguiam para o litoral, Itajaí, e para o oeste, Trombudo Central. O governo de Santa Catarina renovou o contrato de arrendamento por mais 30 anos em julho de 1948. Porém, já em 56, o governo estadual acabaria por rescindir o contrato. De acordo com a pesquisadora, após a Revolução de 30 no Brasil, há uma mudança de foco. O governo federal se voltou para a construção de rodovias e abriu suas portas para a indústria automobilística, deixando o transporte ferroviário de lado. Em 1957, para contornar a crise ferroviária nacional, o governo adquiriu as companhias estrangeiras deficitárias, em número de 18, além de 80% das ferrovias nacionais, criando a Rede Ferroviária Federal S.A. O setor ferroviário atuava predominantemente na área de exportação e concorria em desigualdade com os caminhões que não tinham despesas com a construção e manutenção das rodovias, estas a cargo do Estado, explica Wittmann. Também o governo de Santa Catarina passou a investir em rodovias. Em setembro de 1960, por exemplo, foi inaugurado o asfaltamento de 49 quilômetros entre Blumenau e Itajaí. Isso comprometeu definitivamente o transporte ferroviário do Vale do Itajaí por meio da concorrência desigual dos caminhões que eram modernos, ágeis e pontuais, e chegavam até as docas do Porto de Itajaí. Gradativamente, os trechos da ferrovia foram sendo desativados. Em março de 1971, a Rede Ferroviária Federal S.A. suspendeu todo o tráfego ferroviário da Estrada de Ferro Santa Catarina. Hoje, sobraram as marcas por onde passaram os trilhos, que por décadas foram usados em prol do desenvolvimento e da expansão do Vale Catarinense. O trem, em seu caminho, conduziu o progresso e, com certeza, ajudou a construir a história da nossa região.